Bom dia, pessoal. Estamos hoje aqui então para falar um pouquinho sobre normas para referências bibliográficas. Nós já falamos no outro semestre e venho agora reforçar porque no dia 26 nós combinamos aquela aula lá no CEGEP e nós vamos trabalhar daí na prática as citações diretas, indiretas e a como colocar então as normas, daí vocês mesmos vão fazer, né? Hoje eu estou deixando essa aula aqui gravada, porque eu não estou na cidade, eu estou viajando, então para que vocês não percam nada do conteúdo, né? Essa aula está gravada e eu estou no plantão no WhatsApp. Se tiverem alguma pergunta, vocês podem me mandar que eu respondo pelo WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. As orientações, então, para as referências. De acordo com a NBR 6023, as referências caracterizam-se por um conjunto padronizado de informações retiradas de um documento que permite sua identificação individual. As referências devem ser organizadas e apresentadas em ordem alfabética, com todos os elementos essenciais e complementares em sequência. Padronizada quer dizer a colocação da edição, por exemplo, nós colocamos, se a gente colocar em um, a gente coloca em todas. Se não colocar em nenhuma, não coloca em todas, tá? Essa identificação da edição não é obrigatória, tá bom? As referências da edição do livro, tá, gente? Só fazer um adentro aqui da edição do livro, tá? Segunda edição, terceira edição, não é editora. A editora tem que ter, é obrigatória. As referências devem ser digitadas em espaçamento simples, alinhadas somente na margem esquerda do texto e separadas uma das outras com uma linha em branco. Os títulos devem ser destacados como recurso tipográfico negrito, exceto as obras sem indicação de autoria, em que o primeiro elemento é o próprio título, onde a primeira palavra deve ser digitada em maiúsculo. Na perspectiva de orientar como fazer a descrição das referências bibliográficas, apresenta-se então na sequência os modelos. Aqui a gente tem o livro, né? Que, como já foi visto, e reforçando mais uma vez, né? Então a gente vai colocar o nome, o sobrenome do autor e o nome. Então, Pedro Demo. Demo é o sobrenome, podem ver que aqui está tudo em caixa alta, né? Nome do livro em negrito, Metodologia do Conhecimento Científico, em negrito. São Paulo, Atlas, Atlas é o nome da editora, vírgula, ano, tá? Então essa é a referência básica de um livro. Documentos, então, até 3 autores de vários anos devem ser separadas por ponto e vírgula em ordem alfabética e os anos separados por vírgula. Então vamos supor que são 3 autores, a gente traz os 3 na referência. Então vamos lá, Costa, em caixa alta, aqui, né? A gente coloca vírgula S, é o nome do autor, ponto e vírgula. Cruz, o segundo autor, vírgula T, né, que é o prenome, e ponto e vírgula Silva, vírgula C. Esses 3 autores, os sobrenomes estão em caixa alta, tá? O nome do livro, Universo, terceira edição, terceira, lembram do que eu falei. Se for colocar em uma, coloca em uma, em todas. Se não colocar, não precisa. Isso aqui não é obrigatório, tá? Dentro das referências. Rio de Janeiro, Vênus, 2000, 2001 e 2002. Acima de 3 autores, então, a gente vai colocar a palavrinha
et al., entre outros autores, né? Então a gente vai ter lá Maturana, que é o nome, de repente, que organizou o trabalho, vírgula G, que é o sobrenome, o prenome, perdão, o sobrenome sempre em caixa alta, ponto e vírgula, como nós fizemos a separação aqui, et al. O conhecimento é o nome do livro, da obra, em negrito. São Paulo, dois pontos, Cultrix, vírgula, 2003, que é o ano. Se a gente tiver autor ou livro do mesmo título, né? A gente pode sublinhar, usa 8 espaços aqui, 8 aqui, que é o nome do autor e do livro, e coloca, às vezes a gente pode usar mais de uma edição do mesmo livro ou de uma outra editora, né? Se isso acontecer, usamos dessa forma. Se só for o nome do autor, a gente coloca essa linha aqui, né? Esse traço, e aqui a gente coloca então o nome do livro, conforme anteriormente, em negrito, caso seja só o mesmo autor. Tá bom? Que é isso que vem aqui nesse próximo e-mail, né? Então aqui é só o nome do autor, é o traço de 8 espaços, ponto, o nome do livro, ponto, São Paulo, que é a cidade, ponto, editora Matrix, vírgula, 2003. Quando for tese, dissertações, monografias, aqui a gente tem Ramos, Paulo, né? Avaliando a avaliação do professor, é o título em negrito. Nós vamos identificar o que é dissertação, qual a área que foi feita entre parênteses, o número de páginas, a cidade, a instituição e o ano, tá? Então aqui nós temos o autor, o título, né? Se foi tese, se foi dissertação ou foi monografia. Monografia também é utilizada como TCC, tá, gente? Número de páginas, cidade, instituição de ensino e ano. Aqui tem relatório, né? Para quem tiver alguma dúvida aí sobre relatório, mas não é muito utilizado o relatório, né? Jornal. Aqui a gente tem jornal, né? Jornal Pioneiro, Caxias do Sul, 4 de junho, foi a data utilizada do jornal. Quando utilizamos o artigo de jornal, essas orientações, gente, é bacana vocês sempre consultarem, sempre que for fazer criar uma referência, né? É necessário que vocês utilizem aí como consulta, porque até as pessoas são muito detalhes, e até as pessoas que sempre estão acostumadas, às vezes elas precisam confirmar isso. Então, coleção de revistas, artigos de revistas, tem que identificar o volume da revista, vocês podem ver aqui o número, a página, o mês com 3 letras e o ano, né? Jurisdição, quando é alguma lei. Aqui tem um exemplo da Constituição do Brasil, né, federal. Então a gente põe Brasil, né, como caixa alta, pontinho, Constituição, 1988, Constituição da República Federativa do Brasil, que é o nome, né? Brasília, cidade, Senado que escreveu, né? E o ano de publicação, 1988. Anais de eventos, mapas, programas de TV, de rádio, né? Às vezes utilizou alguma citação de um programa. Também pode colocar, identificar aqui o programa que foi. Entrevistas, palestras, né? Palestra a gente tem que identificar onde foi. Por exemplo, essa palestra aqui. Quem fez foi Paulo Ramos. Ramos, o sobrenome em caixa alta. E o Paulo, avaliação. O abismo entre o saber e o fazer. Palestra proferida no primeiro Seminário Internacional em Educação, Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, em 7 de maio de 2003. Correspondência, carta, bilhete ou telegrama. Disco, CD, cassete,
entre outras, a gente pode utilizar também, né? Sempre lembrando que o nome que a gente utilizar vem em negrito. Então, aqui a gente tem em negrito o nome para poder colocar nas referências bibliográficas. Vídeo também pode ser usado. Gente, aqui no caso de vocês, a gente vai usar mais artigo científico e livros, tá? Esses outros fica a termo de curiosidade, mas se caso alguém for utilizar, lembre que tem nesse arquivinho aí para que vocês possam pesquisar, voltar, consultar sempre que necessário, ok? CD-ROM. Aqui são, esse é importante porque artigos de internet. Olha só, os artigos de internet. São várias informações que nós precisamos ter, apresentar, né? Então a gente tem aí nome do autor, o título do documento, ou da web, ou a página que ele está, título do trabalho maior, contendo a fonte, informações sobre a publicação, incluindo a data de publicação ou então da última versão. A data é super importante, tá, gente? É necessário. Ai, professor, eu usei um artigo que não tem autor, que não tem data. Nem utilizem como referência bibliográfica de vocês, tá? Nem façam isso, porque vocês não vão ter a fonte científica, né? O artigo só é válido cientificamente quando ele como que fala? Avaliado por uma comissão. A revista, as pessoas para terem sua publicação aceita, tem um grupo de pareceristas que vão aceitar aquele trabalho e dizer se ele está ou não de acordo com com a revista, né? O endereço eletrônico, a data de acesso e outras informações, então, que pareçam importantes identificar na fonte. Então, aqui, gente, tem dois exemplos que eu estou trazendo para vocês, que é Daniel Bock, né, o primeiro aí, fundos da internet, tem rentabilidade negativa. Então, em negrito, tá o nome do artigo. Aqui é o nome do autor. Aqui o artigo. A Gazeta. Então, foi no site da Gazeta, né? Disponível em dois pontos. Isso aqui tudo eu preciso escrever, tá? Daí eu copio aquela barra de acesso lá, o endereço, né? Aquele link e colo aqui. Pontinho, acesso em 17 de maio de 2002. Maio é um mês que tem 4 letrinhas só, então eu posso escrever. Mas se fosse setembro, por exemplo, eu poderia colocar SET, pontinho, que vai significar setembro, tá bom? Então, ou seja, esse acesso também é importante, porque de repente alguém vai consultar, vai falar, eu quero ver esse artigo na íntegra, e não está mais lá. Então, a internet às vezes tira as coisas do ar, né? Então, os próprios autores, tal. Então, se eu tenho a data, isso daí vai me ajudar, né? O outro exemplo, BOC de fichas para RH. Mensagem pessoal. Foi recebida por e-mail, olha aí. Mensagem recebida por wtramos@uol.com.br em 12 de janeiro de 2013. Também é uma outra forma que vocês podem utilizar. Certo? Filme. O filme também é um outro exemplo. Às vezes quero citar algum filme, um trecho da Bíblia. Às vezes na epígrafe vem da Bíblia, né? Coloca lá no comecinho do trabalho uma epígrafe. Então precisa ter a identificação. Então coloca lá Bíblia, ponto, né? Língua, título, tradução ou versão, né?
para que possa identificar. Por exemplo, Bíblia, no nosso caso, português, né? Daí geralmente tem aqui como exemplo a Bíblia Sagrada, o nome a Bíblia segundo o Novo Testamento, enfim, tem que colocar aqui. Quem fez a tradução, a gente usa, né? Tradução ou versão, pode abreviar a tradução, pode colocar trad, pontinho, né? Ponto, local, dois pontos, editora e ano. Então, aqui fica o exemplo. Os trabalhos acadêmicos, que também nós vimos lá dentro da metodologia de citar tese, mestrado ou dissertação.